Maravilhoso. Aleluia. Hoje é uma noite especial para nós. Temos um convidado especial. Queria chamá-lo aqui para pastor Tiago Titilo. Foi colega meu do seminário, terminou bem antes de mim. Eu demorei 7 anos, Tiago, para terminar lá. Você nem sabe disso. Confessar aqui agora. E a gente queria louvar a Deus pela tua vida, por esse momento, que você também doado o teu tempo, nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo. Queria agradecer a Deus pela tua vida e queria que Deus te usasse nessa noite. Nosso desejo é que o Senhor fale através da tua vida, daquilo que Ele colocou no teu coração, porque nós estamos dentro dessa palavra de Deus. Nosso coração arde para ouvir Deus nesse tempo tão difícil. Que o Senhor possa te usar, que o Senhor tenha liberdade. Amém? Queria orar por você e depois a gente fala dos detalhes aqui. Pai, aqui está teu servo e nós já de antemão queremos te louvar pela palavra que o Senhor colocou no coração dele para nós essa noite. Senhor, nós queremos declarar para ti, Senhor, que nosso coração, nós estamos passando por esse tempo, Senhor, mas nós temos sede e fome do Senhor, Pai. Pai, nós queremos declarar como nós ansiamos, Senhor, da tua presença a cada domingo, a cada manhã, Senhor, que levantamos, Senhor, como nós precisamos, Senhor, da tua palavra no nosso coração, Senhor. Por isso, Senhor, muito obrigado pela instrumentalidade do Tiago, Senhor, desse chamado, Senhor. O Senhor tem dado palavra para ele, tem instrumentalizado ele, Senhor, com livros. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mas nessa noite nós te pedimos, fala, Senhor, através do teu servo. E abençoa a sua casa, a sua família. Nós oramos e o abençoamos essa noite também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago, você pode pegar esse microfone aí? Porque só antes de você iniciar a palavra, eu sei que você, Tiago, é escritor já há algum tempo e está com uma editora agora, ele te botou uma mesinha ali. Você pode explicar um pouquinho dos livros ali, do que tem ali para nós? Sim. Pode ver se está funcionando aí. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria grande estar aqui com vocês. E quero desde já agradecer o convite ao pastor Paulo. A irmã Angélica, acho que não está aqui. Foi quem fez contato comigo. Obrigado pelo convite, minha irmã. Hoje eu estou retomando as atividades presenciais. Hoje de manhã eu preguei na Igreja Primeira Batista de Nondaraí. E agora estou pregando aqui depois de um tempo recolhido em virtude da pandemia, né? E Deus tem sido muito bondoso conosco. Como o pastor Paulo falou, nós fomos colegas de turma lá no seminário, né? E eu vejo algumas pessoas conhecidas aqui, a irmã Fernanda, o Sidney tá lá no som, né? E é muito bom rever colegas, alunos, pessoas que de alguma forma compartilharam a sua companhia comigo na caminhada, né? Eu trouxe alguns títulos da nossa editora, né? Eu e minha esposa abrimos uma editora em 2016. Trouxe um título do David Allen, que é um autor lá da Convenção Batista do Sul, escreveu em coautoria com Adam Harwood e o Eric Hanks sobre salvação, todos podem ser salvos. Um texto do professor Amadeu Leandro sobre o sermão escatológico de Jesus, né, Mateus 24 e a queda de Jerusalém. E tenho ali poucos exemplares de minha autoria, 2 exemplares do Fé e Educação, um texto sobre a contribuição dos reformadores na área do ensino, em especial para a formação do sistema educacional público, né, e um texto na área de soteriologia, de salvação também, de minha autoria, chamado Jamais Perecerão. Se algum irmão depois tiver interesse, é só me procurar ali atrás, que eu estarei à disposição dos irmãos. Inclusive a gente está até com a maquininha da igreja, se você não trouxe dinheiro e tudo,
os valores estão lá já ou já estão tudo lá? Então, aí a maquininha da igreja também depois a gente transfere para ele, tá bom? Se você tiver interesse na adquisição dos livros. Amém? Fica à vontade aí. Mas, meus irmãos, como eu estava dizendo, é uma alegria grande estar aqui novamente. Antes dessa segunda onda da pandemia, eu cheguei a sair, a pregar fora, mas depois, por conta do meu pai com uma idade avançada, já tivemos o trauma de ter perdido minha mãe, que foi o caso do pastor Paulo também, né? E a igreja aqui, a perda do pastor Benoni, que eu sei que foi muito sentido pelos irmãos também, né? Então eu estava tendo o máximo de cuidado, mas agora eu já tomei a primeira dose da vacina e aos pouquinhos eu estou voltando às minhas atividades presenciais e sou grato por poder estar cultuando a Deus aqui com os irmãos nessa noite. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 18 até o 25 para a nossa reflexão desta noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 18 até o verso de número 25. Amém? O apóstolo São Paulo diz assim a partir do verso 18 de 1 Coríntios 1. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Meus irmãos, Paulo está escrevendo para uma comunidade onde ele serviu no período embrionário dela, isso a gente pode ver lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, né? E é uma igreja que é conhecida, devido ao capítulo 12, 13 e 14, como uma igreja repleta de dons, uma igreja muito carismática. Mas, em alguns aspectos, se tratava também de uma igreja bastante infantil, porque buscavam poder, mas alguns indícios da carta demonstram que essa busca de poder era uma busca de poder sem amor. Tanto é que quando o apóstolo Paulo está ensinando sobre os dons espirituais, nos capítulos 12, 13 e 14, o capítulo central destes três fala justamente sobre o amor, demonstrando que manifestação de poder sem empatia, sem caridade, sem amor, pode causar diversos tipos de perversão. Poder sem amor pode ser algo muito diabólico. Poder sem amor pode ser mera manifestação de infantilidade. Pode ser simplesmente uma demonstração de exibicionismo daqueles que querem mostrar o quão são usados por Deus. E Paulo, ele escreve para essa igreja e tenta tratar diversos problemas da igreja. Trata-se de uma igreja dividida em 4 partidos. Lá nos capítulos iniciais você pode ver que existia um grupo que dizia que pertencia a Paulo, outro grupo pertencia ao pastor da igreja, ou pelo menos dizia seguir as diretrizes do pastor local, Apolo. Outro grupo tomava o nome de Pedro como principal chefe dos apóstolos e dizia que de alguma forma estava orientado pela liderança de Pedro. E um outro grupo dizia ser o grupo de Cristo, como se fosse superior aos demais por isso.
Sendo que estas facções, se assim eu posso chamar, essas divisões na igreja, demonstravam que eles não seguiam nem os princípios de Pedro, nem de Paulo, nem de Apolo e muito menos de Cristo. Pelo contrário, eles estavam rachando o corpo, promovendo divisões. E assim, essa igreja negligenciava a centralidade da cruz para alimentar o egocentrismo de dois grupos que estão em evidência nesse trecho que nós lemos aqui. Um grupo de convertidos judeus, né? O apóstolo Paulo vai dizer que os judeus pedem sinais e os gregos querem sabedoria, então a gente sabe que é uma igreja mista. Não é uma igreja porque está localizada na cidade de Corinto, uma igreja meramente gentílica. Não, é uma igreja que tem gentios convertidos ao cristianismo e judeus convertidos ao cristianismo. Então, nós encontramos esses dois grupos, pseudos espirituais, judeus, escribas, sedentos por sinais, e pseudos intelectuais, gregos, gentios, sábios, buscando sabedoria. E Deus reprova igualmente as duas posturas, porque a motivação de ambas está errada. Você vê arrogância, egoísmo, egocentrismo numa comunidade em que Deus tinha sido tão benevolente, doado tanto do seu espírito ali, para que pudessem juntos crescer servindo uns aos outros. E logo no verso 18, Paulo estabelece algumas distinções. Ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É a primeira distinção que nós vemos aqui, é a distinção entre os que se perdem e nós que somos salvos, né? Você vai observar ainda, ele falando no verso seguinte, com uma citação livre ali do profeta Isaías, que Deus destruiria a sabedoria dos sábios e aniquilaria a inteligência dos instruídos. A gente já vai chegar nesse ponto, mas o que nós podemos perceber é que há um grupo que valoriza a sabedoria humana, a sabedoria mundana, e outro grupo que, de alguma forma, busca sinais milagrosos. Nós temos dois grupos distintos, e isso vai nos ajudar a entender o restante dos versículos, sendo que há uma distinção entre a sabedoria humana e a sabedoria que provém de Deus, que para estas pessoas ditas sábias dentro desse contexto humano, parece ser loucura. Como é que eu consigo conceber como sendo algo sábio um Deus que abandona a sua glória, que assume a forma humana, que vem a esse mundo, se humilha e morre em favor de gente que não merece, de gente pecadora como eu e como você? Em que sentido isso, para alguém que de alguma forma está adestrado e treinado dentro do pensamento filosófico grego, isso faz sentido? Não faz sentido para essas pessoas porque elas não compreendem o princípio do amor que é regido pela graça de Deus. Mas você tem o grupo dos que se perdem e nós que somos salvos. Aqui o texto no grego, o verbo está no particípio, e dá a ideia de nós os que estamos sendo salvos. Isso porque a salvação não é apenas um evento pretérito, né? Nós fomos salvos como quando cremos em Cristo, fomos regenerados, nascemos de novo, fomos justificados, mas nós estamos sendo salvos no presente por meio de uma busca de santificação, uma busca de ser cada dia mais semelhante a Jesus, e nós seremos salvos no futuro, quando Cristo vier e nós recebermos os nossos corpos imortais glorificados, não mais sujeitos à doença, à morte e a nenhuma intempérie causada pelo pecado. Então, o apóstolo Paulo usa esse tempo verbal para falar do grupo que está num processo de salvação, processo esse já iniciado, processo que perdurará por toda a vida. Mas a mensagem do Evangelho não agrada o primeiro grupo porque ela é muito simples. Esse primeiro grupo entende que um Messias crucificado não faz jus à expectativa que eles tinham. O que o judeu, no período intertestamento,
entre o Antigo e o Novo Testamento, ali naqueles 4 séculos, desde Malaquias até a irrupção da voz profética com João Batista, no início do Novo Testamento, o que eles conceberam como Messias? A figura do Messias para eles era a figura de um rei imponente que ia libertar Israel dos seus dominadores e subjugar as nações inimigas. E de repente quem aparece é um Cristo, um Messias que não demonstra seu poder e sua força, mas pelo contrário se entrega. E aparentemente para essas pessoas parece ser um Messias aquém daquilo que elas esperavam de fato. Isso era um escândalo para os judeus. Os judeus esperavam alguém vencedor como Davi, que alargasse as fronteiras de Israel e que subjugasse os inimigos e trouxesse liberdade política para o seu povo. E para os gentios isso era loucura. Como é que você vai conceber um rei, um Messias, sem o diploma de nível superior da Academia de Atenas? Isso é um absurdo para alguém apegado ao pensamento filosófico grego. Mas a pregação da cruz, como disse João Calvino, é considerada loucura por aqueles que estão a perecer, justamente porque não possui ela qualquer atrativo de sabedoria humana que a recomende. E o paradigma dessas pessoas é um paradigma que está equivocado. Eles estão medindo a grandeza da mensagem ou a grandeza do Messias que traz a mensagem a partir do seu ponto de vista particular. Paulo disse em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação, ela não vem por qualquer mérito do esforço humano que tente, através da sua capacidade, através do seu raciocínio, através das suas elucubrações filosóficas, chegar ao entendimento de Deus. O verso 19, Paulo acentua isso, citando Isaías 29:14, é uma citação livre, tá? Quando diz, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ele refuta a pretensão dessas pessoas de se auto-justificar ou alcançar a Deus por meio do esforço intelectual. E aqui você tem, no verso 20, 3 descrições. Onde está o sábio? A primeira descrição é o sábio. Onde está o escriba? A segunda descrição é o escriba. Onde o inquiridor deste século? A terceira descrição é o inquiridor deste século. E nós vemos aqui que o sábio geralmente é uma designação para o sofista grego, para esses que estão embebidos de pensamentos filosóficos, enquanto o escriba aponta para um intérprete da lei, um exegeta do primeiro século, que pegava a Torá e esmiuçava a Torá, e era tido assim em alta consideração na sociedade judaica do primeiro século. E o inquiridor deste século seria uma expressão que incluiria os 2 tipos de pessoas. Aqueles que eram dados à filosofia e aqueles que eram dados à religião. Mas Deus torna a sabedoria estribada nas capacidades humanas em sabedoria louca e inútil. Ser um grande pensador ou um bom religioso não justifica homem algum diante de Deus, porque nada disso tem valor para Deus senão somente a cruz. É na cruz de Cristo que nós podemos olhar as nossas mazelas sendo punidas em Cristo e, por isso, sendo nós absolvidos da culpa, da punição que nós merecíamos receber, porque Ele a recebeu em nosso lugar. Somente a cruz pode justificar o ser humano. Nenhum esforço, nenhuma sabedoria humana, nenhuma bondade ou ato de justiça próprio, até porque Isaías, ele vai dizer que as nossas melhores obras de justiça não passam de trapos de imundície diante daquele que é justo e percebe não apenas as nossas ações, mas as intenções das nossas ações. A graça da cruz é um favor imerecido, tem origem em Deus e para Ele retorna toda a glória. Não é nada que possa ser atribuído a nós. A salvação em Jesus Cristo passa somente pelo nosso consentimento, mas por nenhuma ação nossa. Nada fazemos para receber a salvação.
apenas aceitamos a obra daquele que fez em nosso lugar o que seria impossível a nós fazermos. Verso 21, então, diz o seguinte: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E a gente tem aqui um verso cheio de ironia, o que é uma característica muito comum no apóstolo Paulo. O evangelho pode não fazer sentido para o homem natural. Se você virar uma página na sua Bíblia, você vai ver lá no capítulo 2, no verso 14, o apóstolo Paulo dizendo: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não tem a capacidade de compreender isso se não for tocado pelo Espírito, que ilumina a sua mente, abre o seu coração e faz compreender uma mensagem que é sobrenatural, que está acima da nossa capacidade lógica. Eu não estou dizendo que é ilógica. Eu estou dizendo que é metalógica, que está acima da lógica, não que está aquém da lógica. Mas somente o Espírito de Deus pode fazer com que o pecador entenda o Evangelho. E parafraseando Paulo, ele estaria dizendo com outras palavras: aquilo que é loucura para os padrões humanos de sabedoria, ainda assim é mais sábio do que qualquer sabedoria produzida por qualquer ser humano. É Deus quem soberanamente determina o que é sábio ou não, e em sua sabedoria ele decidiu salvar os homens por meio da cruz de Cristo e da pregação da cruz de Cristo. Eu confesso que muitos sistemas lógicos de pensamento parecem fazer sentido. E quando você olha, por exemplo, o Evangelho de Jesus dizendo que um justo foi penalizado em favor de ímpios e de pecadores, em princípio, isso pode causar um certo incômodo. Como assim um Deus bom punindo um justo para salvar injustos? Mas aí o que nós temos diante dessa afirmação bíblica é uma manifestação que justamente as pessoas que não têm a Cristo não entendem, porque demanda o amor sacrificial de Deus em favor das pessoas que Ele quer resgatar. É claro que quando Cristo morre na cruz, Ele há de ressuscitar. Então essa penalidade não terá efeito eterno sobre Ele. Mas aqueles que foram resgatados por essa obra de Cristo no Calvário são resgatados eternamente. Então, pode não fazer sentido para quem está do lado de fora, ou na porta de fora desse reino. Mas quando a gente entende o princípio do amor que rege todo esse movimento divino, a gente consegue perceber muito mais do que lógica. Porque é algo que não cabe somente na nossa mente, mas que faz sentido ao coração. E às vezes a gente está preocupado com questões muito racionais, enquanto o Evangelho, além de falar a mente, ele toca o nosso coração. Os versos 22, 23 e 24, Paulo diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós temos aqui o clímax dessa perícope, dessa passagem. Os judeus exigiam sinais, fatos concretos. Eles eram muito mais dados a fatos concretos do que a abstrações, como os gregos. Eles queriam provas, estavam interessados no que é prático. Sendo que quando o maior de todos os sinais esteve entre eles, eles não perceberam. Eles queriam sinais. E ali estava Cristo, entre eles. E eles não corresponderam, tendo sido responsáveis pela crucificação de Jesus.
até porque a mensagem de Cristo ia contra as aspirações políticas da liderança religiosa de Jerusalém. E isso certamente motivou esta liderança a jogar o povo contra Jesus. Ele é crucificado, então isso se torna um escândalo. Um Messias judeu jamais seria um Messias numa condição de humilhação tão grande como essa. O Messias judeu deve ser um rei imponente e vencedor. Mas os gregos, eles não eram tão dados a questões práticas, sinais, como os judeus queriam. E não faltaram sinais. Jesus ressuscita Lázaro, que está há 4 dias morto em Betânia. E qual é a reação dos judeus? Vamos matar esse homem. O problema não é a falta de sinais, mas é o coração obstinado, duro, incrédulo, que se recusa a crer naquilo que os olhos viram. Mas os gregos não estavam preocupados com sinais. Eles eram mais dados a abstrações, a pensamentos especulativos, e honravam os grandes pensadores da sua tradição filosófica, desprezando os judeus e bárbaros que não bebiam da sua filosofia. Todavia, se eles se preocupavam tanto com sabedoria, da mesma forma que o maior dos sinais esteve presente entre os escribas, os judeus que o rejeitaram, a maior das sabedorias esteve presente também. O Logos encarnado de Deus veio à Terra e, na verdade, era humilde demais para ser reconhecido pelos gregos. Talvez alguém que não tivesse uma formação estoica, platônica, aristotélica ou coisa assim. Era um insulto para esses sábios imaginar que Jesus tivesse, de fato, alguma relevância. E quando os judeus pediam sinais, a gente tem que se lembrar não somente de 1 ou 2 sinais, mas de muitos sinais que foram feitos diante deles, e mesmo assim eles fecharam os seus olhos. Jesus inicia os seus sinais numa vila de Caná, Galileia, num casamento. A gente sabe que dentro do método pedagógico de Jesus, ele ensina muito através dos sinais que ele faz. Os próprios milagres não eram finalidades em si mesmos, né? E quando Jesus ele transforma aquela água em vinho, ele está muito mais do que resolvendo uma situação constrangedora. Mas ele está mostrando que diante dele, vidas, relacionamentos, pessoas sem sabor passam a se tornar algo que tem sabor, algo que vale a pena. No tanque de Betesda, quando tem um paralítico ali há 38 anos parado, esmolando, Jesus demonstra que nada é tão paralisado que diante dele não possa caminhar por novos caminhos. Quando Jesus cura um cego de nascença, no Evangelho de João, capítulo 9, ele não está simplesmente querendo demonstrar suas capacidades oftalmológicas, está demonstrando que diante daquele que é a luz do mundo, até a cegueira é cegada e passa a enxergar. Quando ele cura leprosos, ele está mostrando que o Evangelho de Deus é motivo de unir e não de separar, como esta doença fazia. E quando ele cura Lázaro da morte, restaura-lhe a vida, nós podemos ver que ele é o Senhor da vida. Ele está ensinando muito mais, está fazendo muito mais do que restaurar uma pessoa à vida, porque Lázaro morreu de novo. Lázaro voltou a morrer, e se não fosse transformado pelo encontro que teve com Jesus, ele seria só um zumbi falante que voltou do sepulcro e voltaria a morrer depois. Mas diante de todos esses sinais, os judeus preferiam não enxergar as coisas como deveriam. Nós pregamos a Cristo crucificado, versículo 23.
escândalo para os judeus, loucura para os gentios. gentios. Até para assistir mais, né? Porque ele acordou tarde. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Os que foram chamados, quer judeus, quer gregos. Na cruz cai por terra todo o mérito humano e somente a graça prevalece. Diante da cruz o homem é demonstrado tal como ele é, sem mérito. O apóstolo Paulo faz um diagnóstico terrível da condição humana quando no capítulo 3 de Romanos, a partir do verso 10, ele vai dizer que não há um justo, um único sequer, não há um só que busque a Deus, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não conhece o caminho da paz, os seus pés correm para derramar sangue e não há temor de Deus em seus corações. Esse diagnóstico demonstra a natureza humana tal como ela é a partir da queda do homem. Por isso é impossível ao homem restaurar a sua condição original, se não for por uma obra divina. E essa cruz, ela produz efeitos antitéticos, é verdade. Você vê no Calvário Jesus crucificado, um ladrão à sua direita, outro à sua esquerda, e o que está à sua esquerda, cheio de si mesmo, cheio de mérito humano, afronta a Cristo dizendo: se tu és mesmo filho de Deus, saia daí e tire nós daqui também. Mas do lado direito você vê uma pessoa verdadeiramente arrependida dos seus pecados, dizendo àquele que acabou de afrontar a Cristo as seguintes palavras: ora, você e eu estamos aqui com justiça pelos males que fizemos, mas este homem não fez mal algum. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Veja que a cruz é a mesma, mas ela provoca efeitos diferentes. E lá atrás, Orígenes, um pai da igreja, já tinha dito algo interessante, quando demonstra essa questão do evangelho provocar reações diferentes. Ele vai dizer: o mesmo sol, o mesmo calor que endurece o barro derrete a cera. O problema não está no calor do sol, mas sim nos objetos. Da mesma forma que o problema não está na mensagem da cruz, mas nos corações que estão expostos a ela. Diante da cruz, tudo que é humano foge e só permanece a glória de Cristo, que tem poder para restaurar-nos a comunhão com Deus. E acontece um novo Gênesis. Paulo, autor desta mesma carta, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, ele vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que todas se fizeram novas. Temos um novo Gênesis, temos uma nova criação. O mesmo poder que disse haja luz e houve, é o poder que diz haja luz, iluminando as trevas do nosso coração e nos trazendo vida. A semelhança da causa inicial, quando Deus criou o mundo e depois foi ordenando o primeiro, segundo, terceiro dia, aquela criação que era sem forma e vazia, assim também eram os nossos corações antes de conhecer a Cristo. Éramos corações disformes, corações vazios. E de repente nós ouvimos o estrondo das palavras divinas, haja luz. E as coisas começam a fazer sentido. Eu fui criado num lar evangélico e nunca passei nenhum tipo de necessidade, nunca me faltou nada que era verdadeiramente necessário, nunca me faltou amor, afeto. Sempre tive acesso a boa educação, boa instrução, mas em dado momento, no final da minha adolescência, eu senti um vazio existencial tão profundo, mas tão profundo, uma falta de significado na minha vida, que eu lamentava o fato de existir. Foi quando então o Evangelho trouxe sentido, senso de significado para a minha vida. É como se esta terra sem forma e vazia começasse a ser mexida por Deus, trazendo ordem ao caos. E o mesmo acontece quando Deus brada
haja luz. Na verdade, alguém já disse sabiamente que antes mesmo de bradar haja luz, ele disse haja cruz. Desde a eternidade. O Cordeiro foi imolado, segundo João no Apocalipse, antes da fundação do mundo. E essa cruz tem o poder de trazer significado à nossa existência e unir aquilo que está dividido. Grupo de Apolo, grupo de Paulo, grupo de Pedro, grupo de Cristo. E embora no Calvário tivesse ali 3 cruzes, a de Cristo e a dos ladrões que estavam ao seu lado, apesar de 3 cruzes, havia apenas 2 caminhos. E esses caminhos estão expostos a nós, a você que nos ouve de casa, nos acompanha através da internet. Permanece as mesmas exigências. Existe uma porta larga, um caminho cujo final é a destruição, e existe uma porta estreita. Estreita do tamanho da cruz, onde só passa aqueles que, olhando para a cruz, enxergam ali os seus pecados sendo punidos na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. E confiando, crendo nele e recebendo dele a justiça que não vem de nós, mas vem dele, e assim damos a ele toda a glória. Que essa mensagem possa, de alguma forma, fazer morada no seu coração e que você possa refletir nas palavras que foram ditas aqui. Amém, pastor? Quero lhe devolver a palavra. Obrigado, Tilo. Uma honra para nós falar dessa cruz, querido. É algo maravilhoso. E a gente tem visto tanta gente querendo ser sábia nesse tempo. Tanta gente querendo ter sabedoria. E a gente vê que a nossa sabedoria vem dessa cruz. A nossa sabedoria vem dessa cruz. Nós louvamos a Deus por isso. E queria... Melhorou. Temos pessoas... Obrigado, Titilo. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Essa palavra da Tua cruz, Senhor, possa penetrar no nosso coração, Senhor. Que a gente jamais se esqueça, Deus, que a nossa sabedoria não vem desse mundo, Senhor. Senhor, que é loucura para muitos, Senhor. Nós temos vivido um tempo que muitos têm achado loucura o que a gente tem vivido. Mas, Senhor, nós louvamos o Teu nome porque um dia Tu se revelou a nós, Senhor. E essa cruz, Senhor, penetrou no nosso coração, Senhor. E hoje nós não temos outro caminho, Senhor, a não ser essa cruz bendita do Senhor, que transformou o nosso coração, transformou a nossa vida, transformou o nosso rumo, ó Deus. Obrigado por essa cruz, Senhor. Obrigado por essa loucura da pregação, Senhor, que chegou a nós. E o Senhor se revelou a nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Senhor, que não entenderam ainda, que o Teu Espírito Santo essa noite possa fazer essa mensagem inteligível, Senhor, a cada um que está ouvindo, Senhor. E que Teu Espírito Santo faça essa obra que nenhum de nós pode fazer. Nem o pastor Titilo, Senhor, ele pode fazer essa obra, mas o Teu Espírito Santo pode fazer essa obra de transformar essa cruz uma realidade, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai, por essa noite. Te agradecemos e Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.